Meu amigo Caio Gasparini, de São Paulo, vai conversar comigo hoje no Pensa Brasil. Vai falar sobre vários assuntos aí. Nós vamos falar sobre o que é ser direita, né? O que é ser direita, conservador e cristão. É, como é que está essa política de cancelamento, pós-modernismo e vamos falar um pouco de filosofia escolástica. Isso aí. Seja bem-vindo, Vamos lá. Caio. É com você. Você é o Muito convidado. obrigado, Aurélio. Muito obrigado pela oportunidade aí. É um prazer falar com você, um cara que eu acompanho faz tempo, de longe mesmo. Eu me coloco de longe, eu fico meio até intimidado de conversar com você. Então é um prazer muito grande aqui ter a oportunidade de participar do teu canal. Eu que agradeço. Eu sou o resultado do Sobral, das sobras do Mobral, então não sou essa coisa toda, não. Mas Então, enfim, tá. vamos lá. O que é ser direita? É uma postura reativa? Então, Aurélio, eu vejo como sendo uma postura super reativa, e isso não é bom até, sabe? Eu não. Você, quando apresentou o tema da conversa aí, disse, né, que é ser direita, conservador e cristão, né? Então, eu inverteria até a ordem dos fatores aí. O que é ser cristão, conservador e de direita hoje, né? Porque a direita aqui que a gente vive hoje, que se fala muito, eu vejo realmente como uma grande reação ao petismo mesmo, né? Ao petismo, aos anos anteriores até do Fernando Henrique, até desse o que os petistas chamam de neoliberalismo, de uma forma que não é muito apreciada, mas que eu não acho que está completamente errado, não, mas que na verdade era uma grande social-democracia, então era uma esquerda mesmo, né? Então foram aí quase 3 décadas, né, de fricção, de desgaste, com o Lula e com a Dilma, esgotou realmente a paciência e até a resistência material das pessoas, física mesmo, espiritual também. Então, se levantou o negócio da direita, né? Virou uma nova bandeira. A reboque veio a coisa do conservadorismo, mas é um conservadorismo muito de ocasião, né? Não é um conservadorismo urdido numa longa tradição, que é a melhor ideia que se faria de um conservadorismo, né? Uma pessoa que vive numa tradição conservadora, não sei nem dizer se a gente tem isso exatamente no Brasil, pelo menos de, assim, umas boas décadas de cá para lá, né? Então, a gente vê que vetores ao contrário, né? Sim, permite uma interrupção. Claro, quando quiser, por favor, aliás. O conservadorismo, você tem assim, você tem a visão do conservadorismo inglês, do conservadorismo católico, do conservadorismo continental. Aqui a gente falar em conservadorismo são muitos conservadorismos, né? Então, sim, eu acho que aqui a referência maior é o do conservadorismo britânico, mas diria assim, de certa forma elegante, vai. Tanto que caiu muito nas graças do pessoal o Roger Scruton, até um tempo atrás o Theodore Downright, né, que se fala, me lembro a pronúncia exata dele. O Eu pessoal chamo correu. da Olimpo, mas tanto faz. Eu realmente eu não sei. E É. eu digo que eu tenho que registrar por sinceridade que eu não nem gosto muito dos escritos dele. Eu acho que é uma grande crônica, assim, justamente dessa coisa reativa, da direita reativa, do contra o politicamente correto, né? Aquela coisa lá, ter preconceito é bom. Não é que o que ele diz é errado, mas é feito falado de uma forma tão bruta que é para dizer: olha, você que está falando tanto de politicamente correto, politicamente correto está tudo errado, certo é ser politicamente incorreto. Que, assim, vira quase um pugilismo, né? Um toma aqui, outro toma ali, uma hora um se recolhe no seu canto, o outro se recolhe. Acho que aqui no Brasil é o conservadorismo que mais atrás. Ordenando os fatores, né? Então, a direita é reativa. Ela puxou assim uma vontade de ter o embasamento, de ter algo a que se falar que não só da praxe política, que seria esse conservadorismo de ocasião, meio de manual, né? Meio de
de live, né? E puxou a cortina que cobria um pouco o ser cristão. Eu não vejo assim que o cristão é um conservador. Eu acho que o cristão é um cristão, sabe? E falando da minha posição, que sou um católico, o católico é um católico. Não diria que o catolicismo é nem de esquerda nem de direita, tanto que se a pessoa é estritamente católica, se ela é preocupada em entender o magistério da igreja, alguém de direita vai chamá-lo de comunista, alguma hora, com toda certeza. Mas, permite de novo? Claro, quando quiser. Tá, a questão que eu quero colocar em termos do reativo você colocou muito bem a questão católica. Inclusive, eu quero recomendar a quem estiver vendo esse vídeo que veja o vídeo que eu fiz com Pedro Mexia. Pedro Mexia é um conservador católico português, né? de uma tradição, né, de um preparo intelectual violento. Né? Também fiz com o Leonardo Olivari aqui. Veja, ser católico não significa ser conservador, não significa ser direita ou esquerda. Antes da Assembleia Francesa, no final do século XVIII, ninguém era de direita e esquerda. Os termos direita e esquerda nasceram ali. São revolucionários, na verdade, né? A nós que somos católicos, nós temos que lembrar que foi um filho da mãe inspirado pelo Lutero, que o Lutero é aquele que queria queimar os judeus todos, né? Certo? Aquela gracinha de pessoa, né? O Thomas Mintzer, que começou esse negócio de que a gente pode chamar de esquerda. Né, que começou essa coisa de dizer que a sociedade é culpada pelos seus erros, que nós temos que tirar tudo de todo mundo, que temos que despossuir todos. Né? Claro, tinha os cátaros, mas os cátaros era outra história. Até os bogomilos era outra história. Não dá para pegar os bogomilos, os cátaros e colocar e dizer, bom, isso aqui era esquerda. Não. Tem que fazer uma analogia. Os cátaros era uma coisa até mais. Se é por isso, você vai para Atos dos Apóstolos, né, que eu tenho minhas críticas, Atos dos Apóstolos, e pode pegar ali. Ali é socialismo. Não é, mas tudo bem. Não, o Evangelho, para mim, é claro, porque aquela coisa, na dúvida, vale o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Jesus Cristo, é a palavra do Verbo encarnado, do Filho de Deus. Então não tem o que contestar no Evangelho. Você não pode ser cristão, não pode ser católico, se você não quiser recortar o Evangelho. Não dá para chegar e dizer, vou botar o Evangelho de lado aqui, vou interpretar outra coisa e tal. Bom, então vamos lá. Então, antes de que surgisse esse negócio de direita e esquerda, você era, e o próprio termo conservadorismo, que também é outra construção, que no começo é inglesa, depois vai levar para outra coisa. O liberalismo é mais antigo, o liberalismo é da escolástica tardia espanhola, né? É Luís de Molina. O liberalismo é mais tradicional que o próprio conservadorismo, olha que interessante. E ele é continental, não é inglês. Embora, cara, o Santo Anselmo de Cantuária plantasse as bases políticas na Abadia de Bec, depois ele vai fazer um trabalho no que seria depois da Grã-Bretanha, e vai trabalhar já esses conceitos que vão desaguar no conservadorismo inglês. Né? Santo Anselmo é uma figura, é uma sumidade, né? Essa coisa fantástica que é você descobrir a leitura de Santo Anselmo, bota esses filósofos de quinta categoria do nossa contemporaneidade, né? Como todos os escritores da tradição, como todos exatamente. os bota no chinelo. E aliás, até não, mas são tão desacostumadas a isso que não conseguem alcançar o mínimo proveito que eles oferecem. Para te devolver a bola, tá. Aí tem conservador que chega e olha, não, mas não é reativo. Reativo é. Porque a posição de direita nasce de uma reação. Se não fosse a esquerda chutar o balde, a gente não estava aqui discutindo isso. Estava conversando de outra coisa. Aí nós estávamos tendo as discussões que Santa Catarina de Sena tinha, rigor ou não. Nós estávamos tendo a discussão que São Bernardo tinha. Esse debate, de Luís de Molina tinha, liberalismo ou não. Isso é outro debate, que esse debate é mais antigo, mais tradicional. Mas esse debate de direita e esquerda, quem botou o bode na sala foi a esquerda. Então é reativo. Eu me considero reativo. A minha posição, quando eu digo sou de direita, eu sou reativo. Mas é reacionário. Bom,
que é reacionário? Reacionário é o xingamento. É como Uhum. você fala em populismo. Então, é um xingamento geral, é a desqualificação do debatedor. Né? Mas volto para essa situação aí. Então, dados esses fatores, o que é ser um católico, conservador, cristão e de direita? Bom, em primeiro lugar, ser católico quer dizer que você vai assumir essa cosmovisão catolicamente, né, na sua vida toda, universalmente. Então, você, na sua casa, é católico, no seu trabalho é católico, como membro de uma comunidade é católico, e cidadão é católico também. Então, a gente persegue não assim programas de governo, né? A gente não. Os candidatos sempre vêm com aqueles programas fajutos lá, aqueles PowerPoints da vida, lá, aqueles PDFs, meio que como um, eu finjo que te engano, você finge que se engana e me empreste sua simpatia por um tempo aí. Na verdade, a gente desconsidera tudo isso e a gente persegue a verdade, né? A gente, em primeiro lugar, a gente não vê a coisa que eu acho que é um erro de ponto de vista que existe hoje, que é partir do econômico, né? Hoje parece que o econômico pauta a política, tanto que um grande impulso que o Bolsonaro teve foi o Paulo Guedes, né? Que é um liberal muito maluco, né? Um liberal russoniano, um negócio muito estranho. A base filosófica dele é uma coisa que, Eu gosto dele na prática. olha, eu não sei opinar, Aurélio, de verdade, porque assim, não é a minha praia. Eu não sei se a medida prática que ele faz aqui e ali é, é correta, é apropriada. Isso eu não sei opinar, de verdade. Não foi por causa do Paulo Guedes que eu voto no Bolsonaro. E eu sou cabo eleitoral do Bolsonaro até chegar um muito melhor que ele até agora. Porque eu me lembro que naquelas entrevistas que teve na Globo News, acho, antes da eleição, com os futuros ministros da Fazenda, ele falou muito de Rousseau. Eu falei, cruz credo, eu nem assisti. Falei, gente, a parte econômica eu não entendo, não sei dizer se é isso mesmo, se não é, parece que é, mas tudo bem. Eu escuto, por exemplo, você gosta, legal, eu me oriento por aí. Mas aí quando ele entra, ele quer dar um verniz filosófico para a coisa, das duas, uma, ou o cara não sabe o que ele está falando, porque não dá para um cara querer ser sério Sim, mas falando não é a que. dele, né? Não é a dele. É. Não vamos exigir. Ou então o cara tá É, louco, o cara é uma presepada, melhor eu nem saber, deixa eu me enganar um pouco. Caio, posso Então, fazer um contraponto? Eu cito Voltaire às vezes. Até Rousseau eu citei no meu livro Evangelho segundo a Filosofia, eu cito Rousseau. mas pontual, Porque, né, velho? não, Eu conheço o teu pontual, livro. lógico. Eu Porque, conheço, eu conheço o teu livro. porque Rousseau deu um argumento teísta fantástico. O argumento teísta contra o deísmo. Muito bom. Agora, claro que eu critico violentamente no livro, no resto das coisas. Então, a gente pode pegar esses autores, é claro, né? O Voltaire, principalmente, é muito citado, porque ele apresentou alguns, diria até uns truísmos até, né? Algumas verdades fáceis de ser E inteligíveis. outra, ele identificou, ele, depois Schopenhauer também, ele foi o primeiro a identificar que Spinoza era ateu, que o que Spinoza estava pregando era ateísmo. O ateísmo moderno é baseado em Spinoza. Quem disse isso foi Voltaire, não foi nem Leibniz, foi Voltaire que disse Foi isso. Voltaire depois da Marilena Chauí também, né? Os dois, os dois juntos. Aí eles já assumiram, né? Então, mas assim, o problema é que se a gente pegar pontos para discutir, sim, claro, né? Eu nem sou um grande estudioso de filosofia, mas percebo amigos que se debruçam, por exemplo, sobre Kant, sobre Rousseau, sobre Descartes, e discute lá, fala, aqui ele tira uma certa. Esses primeiros racionalistas, tudo, eles não partem do. Eles não são o carnal, né? Que eles pegam a conjuntura e ficam jogando um monte de coisa na parede e na cara dos outros para ver o que cola. É lógico que eles não são o mesmo tipo de coisa, né? Então, claro, eram pessoas inteligentes, de cultura, que partiam de alguma tradição, tinham um fio da meada. Então, sim. Porém, Quem, como quem desenvolvimento começou civilizacional, quem começou isso no Brasil foi o Gabriel Chalita, né? Com aquele negócio de citação. que cruz credo, Não, então porque você começa a citar, aí você é um sábio. Você, porque Voltaire disse isso, porque Rousseau disse isso. Aí você fica um sábio.
Falando disso, até a semana, quase uns 15 dias, eu vi a entrevista do. Eu vi porque me mandaram, hein? Porque eu não, de verdade, eu acho que você também acompanha e te agrada, mas eu não tenho disponibilidade, até disponibilidade mental para ocupar com isso. Mas o Pondé entrevistando o meu xará Coppola lá, né? O Pondé E é foi o, um negócio assim, foi ele falando lá que ele era empreendedor, banda de rock, mas ele gostava do conservadorismo, não sei o quê. E eu lembro que eles fecharam desse jeito mesmo, da, da estratégia da citação. Que o Coppola lá falou, e terminou, porque isso aqui também eu não quero ficar preso a imperativos categóricos, para citar Kant. Mas era um negócio que não tinha nada a ver, sabe? Aí eu falo, olha, é meio cansativo esse tipo de coisa. É isso que eu falei do conservadorismo, sabe? De manual. O cara pega, por exemplo, pega o livrinho do Scruton lá, da Nova Esquerda lá, que ele faz 15 páginas de crítica aos pensadores de esquerda. E o cara só leu aquilo uma vez na vida. Então ele vai pegando algumas coisas e fala: Foucault era meio tarado, não sei o quê, e Gramsci era revolucionário, mas a coisa é muito mais complexa. Não dá. O cara pode ser de direita e ele pode ter. peraí, Hã? Foucault ser tarado, isso é argumento ad hominem. Não me interessa se ele é tarado ou não é tarado. Então, mas o conservadorismo hoje que a gente vê palpitando por aí é assim, é ad hominem mesmo, né? Não é com conhecimento de causa, e ele serve para dar um ar de autoridade, assim, para a posição estritamente pragmática e político-partidária do momento, né? Então, a gente vê muita gente falando de Gramsci que nem entende. Eu acho o Gramsci um negócio extremamente complexo, sabe? Até da relação dele com o Mussolini na época, esclarece um monte de coisa sobre o fascismo da época também. E isso eu não estou falando que é para justificar nada, hein? Nada. Mas são coisas que as pessoas que caíram na boca do povo e falam. Marx mesmo, que todo mundo acha que é um tipo um Frei Beto da vida, um cara toscão que quer arrancar de um pegado. Não é. E o pior é que, assim, por exemplo, Marx. Racista até o último fio de cabelo. Não, paralelamente, ainda tudo isso, mas veja, o começo do diagnóstico do Marx eu acho quase impecável, sabe? Que ele vê o desenvolvimento do capitalismo, da burguesia, é o que a gente assiste hoje. Que é. Eu discordo desse historicismo dele, mas tudo bem, não vamos Não é escavar para isso. exatamente não é exatamente um historicismo. Não é nem dialético isso que eu quero dizer, tal. Não é pelo mecanismo da dialética dele. Mas ele identificou, sim, um problema do capitalismo, tanto que ele queria. O mecanismo dele era: deixa o capitalismo acontecer. Vai, que eles explodem. De certa forma, com o tipo de capitalismo financeiro que a gente vê hoje, é um espelhamento daquilo, não com a consequência que ele previu, que redundaria no socialismo. Eu falei que o diagnóstico dele da situação tinha algo correto, tinha algo que chegava próximo do impecável, que era o desenvolvimento da burguesia. E o que eu vejo hoje, para chegar nesse conservadorismo mesmo, é um conservadorismo de burguês do século XXI, assim, que é o cara imanentista, o cara do conforto, o cara que é reativo, porque ele pensa naquela história que eu comecei a falar, da economia pautando a política, e não o contrário. Voltando nesse ponto que eu estava falando dos programas de governo, né? Quando eu vou votar no cara, eu não vejo o programa de governo, eu vejo catolicamente pensando, bom, eu sou um católico, o que eu espero da economia? Bom, a economia vai ser pautada pela política, e a política eu espero que ela seja como? Ela seja virtuosa, ou se aproxime o máximo possível da virtude, orientando a vontade, conforme a inteligência, por tudo de acordo com a reta razão, que se funda na verdade. Onde chega isso mais perto? Não vai chegar. Não vai chegar Salomão, candidato, né? Não vai chegar nenhum profeta para isso. Mas vai chegar alguém que se aproxima do senso comum aristotélico, assim, vai. Que é o Bolsonaro, é isso. A gente está vendo essa semana o negócio da aprovação dele. Não é por causa mais do Paulo Guedes, né? É por causa do que num momento de crise o cara vestiu a camisa do povão mesmo, né? Tá, mas espera aí, renda mínima é programa liberal. Perdão, não entendi. Renda mínima é programa liberal.
Será que é, Alberto? Eu não sei se é. Não sei. Eu vejo, por exemplo, como fundado antes disso, antes de um programa ideológico, porque eu vejo o liberalismo como uma ideologia também. Eu vejo isso como uma caridade, sabe? A transferência de renda, como se fala, renda mínima, Bolsa Família, não sei o quê, não é errado em si. Né? Não é que não tem que ter, não tem aquela história, o Lula não quer, ele está apadrinhando todo mundo para votar nele, não precisa trabalhar. Ele pode ter feito Não, o isso. Lula era contra, ele chegou a dizer, No antes de começo, 2002, exato. que ele era Exato. esmola. Até porque era um programa anterior que era do Fernando Henrique mesmo, tudo, né? Que depois virou o Bolsa Família com alguns ajustes lá, né? Mas veja, isso está de acordo com a virtude da caridade. A gente tem que socorrer. O Estado, agindo subsidiariamente, conforme a doutrina social da igreja mesmo, prevê esse tipo de coisa, de transferir, de atender o que está em necessidade. Esse caso da pandemia, do cara que perde emprego, do pequeno empresário que não está conseguindo produzir, não sei o quê, é um, é um caso típico de socorro que é devido. Eu sou funcionário público e desde o começo da pandemia eu já prevendo a possibilidade de ter redução de salário, eu nunca me posicionei contra, pelo contrário. Eu achava que sim, né? Eu sou procurador de Estado. Também me Eu não... posicionei a favor. Também sou servidor público, também me posicionei a favor. Exato. Assim, me causava muito mal-estar que antes de sequer ter no horizonte a possibilidade concreta disso, já começou a ter abaixo-assinado correndo, manifesto contra a redução de salário dos servidores. Que era muito... Assim, é vergonhoso. E é o típico caso que a ação do Estado funciona subsidiariamente de acordo com um princípio de caridade. É temporário, é conforme o que cada um pode realmente, né? Não é a coisa socialista de equiparar, né? Você tem demais, você vai espalhar para ficar todo mundo com menos. Não é isso. Ó, veja, Renda mínima é o contrário do socialismo. exato, exato, exato. Então, veja, justamente porque virou uma coisa reativa, esse tipo de conflito. Se alguém me escuta agora, já vai falar que eu sou comunista. Alguém de muito direita, aquele direita da bandeira assim enrolada na Paulista, vão falar: esse cara é comunista, tá louco? Esse cara tá achando que é possível um Você negócio está desse? falando da direita libertária. Sei lá, que direita, vai, Alberto, porque tem um libertário, tem um cara que acha que, sei lá, veio de uma família mais humilde, ganhou a vida trabalhando, não sei, é uma maçaroca, né? Eu não sei se dá para a gente ver muito bem. Talvez no final seja meio libertário, tipo assim, é, vamos ser apostar na força do trabalho e cada um por si, né? Vamos liberar, não vamos atrapalhar ninguém, o Estado não atrapalha ninguém, cada um ganha o seu dinheiro por si, e aí todo mundo consegue. Acho muito improvável que isso aconteça, sabe? Mesmo numa sociedade muito boa. Acho que sempre vai sobrar alguém que precisa de ajuda, por azar, por infortúnio, e às vezes por vício mesmo, ele acaba arcando com as consequências disso, mas não fica totalmente desamparado, né? Isso eu vejo como uma visão católica. Então, é uma coisa muito à parte dessa polarização, que é uma palavra que eu não gosto, que ficou muito chata de falar, né? Mas tem a sua razão também, de direita, esquerda, liberal, socialista, capitalista, socialista. Acho que a coisa parte de um princípio anterior. Né? Acho que a gente vai chegar a isso no final, quando você fala da escolástica, né? Porque ali era perseguição da vida virtuosa, né? De conhecer a verdade. Tudo se encaminhava dessa forma. O estudo era um desenvolvimento até a morte para se aprofundar o quanto mais possível no conhecimento da verdade. A vida em sociedade era estabelecida em comunidades intermediárias, né? Que estruturavam a sociedade toda, não era a coisa da democracia, que todo mundo é igual. Não, não era. Ali tinha um grupo de um, tinha um grupo de outro, tinha as famílias. Ali já aconteciam alguns socorros que aliviavam essa necessidade. O evangelho já é uma defesa da diversidade. Bom, É, a defesa enfática na época. é, essa palavra aí hoje tem um sentido muito complicado, né? Mas Não, assim, mas a diversidade no sentido que você está falando, de que as pessoas não são iguais,
que elas são até culturalmente diferentes, está no Evangelho. Quando o cara fica, os gentios não podem. Não, os gentios são gente também. Sim, exato. Não, claro, existem inúmeros grupos participantes do Evangelho que todos são chamados à salvação também, né? A nova aliança é justamente essa, é católica, universal, não é do povo escolhido mais, né? E tem E é um. intercultural, como era a sociedade romana da época. Exato. E tem até. Eu sempre me lembro desse poema, mas sempre fico na dúvida de dizer se é do Lima Barreto, mas eu acho que é o poema do. Acho que é poema do cristão, o poema do católico. Tudo. E ele fala justamente disso, de quantas mil formas a pessoa é católica, sendo completamente diferente. Ele fala uma parte muito bonita que ele fala assim: eu posso ser burríssimo, como São Cristóvão, ou sapientíssimo, como São Tomás de Aquino. E os dois são católicos, os dois estão consagrados no altar também, né? Então, consagrados não, estão sendo venerados no altar também. Então, é muito diferente de caixinhas, né? E isso é o grande ponto de ruptura, né, do tempo moderno com o tempo anterior ao tempo moderno, o tempo pré-Lutero, pré-Rousseau, que a coisa se direcionava à verdade. Você mencionou o molinismo, tudo, né? Pelo menos quando a gente conversava, tinha suas divergências teológicas. A minha base liberal está no molinismo. Acho que Luiz de Molina disse tudo o que tinha que dizer sobre o liberalismo. Está tudo aí. E veja, é uma doutrina que deu altos arranca-rabos, né? Teve briga para todo lado entre eram os jesuítas e os dominicanos, não é isso? Os dominicanos defendendo o tomismo, os jesuítas com o Molina. Acho que era isso, não é isso? Teve os jansenistas, né? Os jansenistas foi Não, grande. aí já são É, hereges mesmo. Aí já lascou já. Mas não, o molinismo. mas herege, mas sim, porque eram calvinistas, mas. Mas o Sim. molinismo sobre o livre-arbítrio, a autonomia da graça e tudo mais, não é uma doutrina refutada até hoje. Você pode ser católico e molinista tranquilamente. Ou você Não, pode ser. praticamente. Se você for olhar a enciclopédia católica, ele não diz lá Molina é santo, mas ele praticamente endossa tudo que Molina diz. Não, porque quando teve a controvérsia da questão disputada sobre o livre-arbítrio, se eu não me engano, foram 9 anos de discussão. Eu sou péssimo com nome e com ano. Não me lembro que papo era também, que ele foi lá organizando os debates. E eram acaloradíssimos, porque os molinistas chamavam os tomistas de pelagianos, os tomistas chamavam os molinistas de calvinistas. E foi um baita arranca-rabo. Ficou 9 anos discutindo para no final falar: olha, essa questão está em aberto. As duas soluções, filosoficamente, teologicamente, são aceitáveis, só não podem se xingar mais. Então, tudo bem. Né? Cabe isso. Amanhã, não, a festa foi hoje, né? Dia 15, mas amanhã na liturgia que vai ser celebrada a festa da Assunção da Virgem Maria. Não tem nada a ver com a Assunção, é com a Imaculada Concepção. São Tomás de Aquino mesmo não sustentava, demorou anos, é um dogma super recente, de pouco mais de um século. Século Então, XIX. Ele foi anunciado justamente quando Santa Bernadette Soubirous estava viva. isso, exatamente. Então, a gente tem no catolicismo uma grande massa de discussão sobre isso, até sobre aplicando em questões práticas, políticas, não sei o quê. Dá. Então, não é engessante, muito pelo contrário, eu acho que garante o dinamismo que esse tipo de coisa complexa precisa, porque senão eu acho que é o grande problema do sistema democrático por sufrágio, assim, um por um. A gente fica mudando de chave, como os clubes brasileiros trocam de técnico, sem nunca conseguir ter uma solução de continuidade, sem garantir a continuidade da coisa, porque são ideologias, sempre são ideologias, quando não são amadorismos mesmo, é puro manejamento da coisa pública de forma inadequada. Isso não vai para lugar nenhum, porque não se persegue um valor. A questão aqui, isso deve ser um escândalo falar hoje em dia, que a política se pauta pela virtude, sabe? A gente precisa de homens virtuosos. E não existe. Nem o Bolsonaro não é o melhor exemplo. É um cara muito. Quem lê o Evangelho vai descartar completamente a possibilidade de existir homem virtuoso. Isso não existe.
Não, mas o homem que O persegue a homem, virtude, não, não é. Não, exatamente, ele persegue a virtude. Mas nós não somos virtuosos, não vemos de fábrica com a virtude. não, O homem é falho, o homem é pecador. Nós somos sim, pecadores. não estou pedindo já um santo canonizado, mas a santidade está acessível a todos nós, né? Isso aí é tranquilamente aceitável e é um projeto de vida. Então, o homem virtuoso não quero dizer que é o homem que alcançou a virtude, que é a figura de Cristo, é o Santo Tomás de Aquino, é São Francisco de Assis, não é isso. Mas é um homem que pauta a sua conduta, que está atento para os seus deslizes, focado num conceito de virtude superior, filosófico. O cara tem que procurar, o cara tem que ter uma visão filosófica da coisa. Hoje, uns poucos meses ou anos atrás, começaram a divulgar: Japão exclui filosofia do currículo escolar. Deveria acontecer. Todo mundo fala isso. Para que filosofia? Isso aí é a primeira coisa que você escuta quando você fala de filosofia. Para quê? Para quê? Bom, aí já mostra por que não vai dar, porque a vaca vai pro brejo mesmo. Porque não dá. Não é assim, cada um faz o que é o seu e não atrapalha. Não dá, porque um sempre vai achar que está atrapalhando ou não está atrapalhando. A questão é saber o bom é o quê? O verdadeiro é o quê? Ou a finalidade do homem é o quê? Aliás, a finalidade me faz lembrar da forma de conhecer os problemas, né? A gente vê o problema é o socialismo, é o cara que, sei lá, sustenta que a CLT é muito engessada, e não sei o que, engessante, etc e tal. Tudo bem, é uma verdade. Mas a forma de combater ela é o quê? Tirando a CLT fora? Vira tudo um contrato de empreitado, não sei o quê? Não, a questão é verificar a substância do que é uma relação de trabalho, as causas dela, né? Causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. E hoje, em tudo, em qualquer lugar, o que foi jogado pela janela são as duas causas principais, que é a formal, que dá a essência das coisas, e a mais importante de todas, que é a finalidade, a causa final. Para que serve isso? Para que serve? O contrato de trabalho na CLT serve para um cara produzir e outro ganhar dinheiro? Não. Não é. Serve para ter um trabalho que sustente a sociedade, porque como a família, como as comunidades intermediárias, tudo mais, isso daí é uma das coisas que trama uma sociedade sadia. Enquanto vira só uma mera relação de escambo, de força de trabalho por remuneração, sempre vai ficar desbalanceado. Um monte de gente aqui no Brasil, todo mundo fala: vamos para os Estados Unidos, vamos ganhar dinheiro nos Estados Unidos, não sei o quê. Mas a gente escuta muita gente nos Estados Unidos falando: putz, aqui é fogo, é foguete, não sei o quê. Eles têm uma economia saudável, que gira muito, o cara não fica Não, mas desocupado. Caio, peraí. Vamos tentar situar as coisas. A questão é o seguinte: o próprio Paul Krugman, que é um cara de esquerda, todo mundo. Você concorda? Quem? Paul Krugman. Ah, Paul Krugman é um cara de esquerda. Esquerda em comportamento, tem esquerda em tudo quanto é coisa. Mas o próprio Paul Krugman reconhece que a produtividade geral dos fatores vai determinar o nível de salário. Sim, a economia natural não adianta você botar o salário mínimo lá em cima. Mas se ele tiver abaixo da produtividade geral dos fatores, não adianta, não vai não estou acontecer. falando disso, Então, não estou falando disso. tem certas coisas em economia que a gente ficar discutindo, mas isso é certo ou errado, elas simplesmente não funcionam, elas não dão É, é, certo. Então, o que acontece? Quando você fala Paulo Guedes, ele pode até citar Rousseau, não vem ao caso. Mas me parece que ele entende o fundamental da economia, que são esses fatores que afetam, e principalmente a questão, o grande problema, o nó do Brasil, é a produtividade geral dos fatores, que nós evoluímos muito pouco nelas, por isso nós perdemos, comparativamente ao mundo, o resto do mundo, o que nós tínhamos na década de 1970, nós perdemos competitividade na nossa indústria, nós não exportamos mais manufaturados. Então, tudo isso é consequência da perda da produtividade geral dos fatores. Se você não atacar os problemas que geram perdas, e no Brasil são muitos, na produtividade geral dos fatores, entre os quais a burocracia, entre os quais o excesso de regulamentação das relações trabalhistas, não vai a lugar nenhum, não adianta, vai ficar discutindo a vida inteira assim. A gente vai ficar discutindo esquerda e direita quando o debate não é esse. O debate é econômico, no sentido de matemática, de como as coisas funcionam na prática. não, isso daí eu deixo para vocês. Como eu falei, eu nem escuto Paulo Guedes. Eu não sei o que se ele faz é pontualmente correto ou não. Eu não sei se a forma de melhorar a produtividade, tudo. Nem falei de salário mínimo, hein? Nem tenho esse assunto.
O que eu quero dizer é o seguinte: aqui a gente fala, a produtividade está afetada por causa da CLT. Eu não estou defendendo a CLT aqui, em nenhum momento. Mas o que eu sei é que aqui a gente fala isso, fala, bom é nos Estados Unidos, que o pessoal lá não tem nada disso. Mas muita gente nos Estados Unidos fala, meu, aqui eu tenho que ralar demais, às vezes o ganho não é tanto, eu até consigo. Eu não sei, eu só Não vivo é aqui. tanto, é 8 vezes o nosso. Então, eu não sei. No papel eu sei que é isso, é óbvio. Basta você um dia passear lá que você vê que o padrão de vida é muito melhor, as condições de vida é muito melhor. O imigrante legal vai lá para quê? O mexicano sai do México para. O México é bom? Porque, não, né? Olha, eu não discuto isso, não é isso. Porque, como eu falei, isso são dados estatísticos, ok, são verdades. Só que a questão é, dá para simplesmente pegar o que está lá e trazer para cá? Eu acho que não. Por, não é nem por forças políticas, não sei o que lá. É porque são civilizações diferentes, padrões civilizatórios diferentes, formas de encarar tudo isso diferentemente. E eu acho que lá, isso, apesar de não ser uma sociedade estritamente católica, a Mas fundação. não é estritamente católica, mas boa parte dos chamados protestantes deles são molinistas. Mas isso que eu ia te dizer. Esse é o fator que eu queria falar. O bom do Vamos, protestantismo vamos, é o vamos, que eles aproveitam do catolicismo, vamos sem sair um pouco dúvida. da economia, porque eu acho que na economia a gente pode, né? Para a gente partir para essa questão que é o seu forte, inclusive, né? Que é a questão dos comportamentos, da virtude, das questões morais, da busca da verdade e da santidade. E aí você vai se encontrar. Bom, aí você falou o Pondé. Pondé disse uma coisa interessante que foi o seguinte: Pondé é autor daquela frase fantástica que a Igreja Católica na América Latina fez a opção preferencial pelos pobres e os pobres fizeram a opção preferencial pelo pentecostalismo. Então no Brasil a gente tem o que tomou o lugar de uma igreja que virou para lá de marxista pós-modernista piorada. Porque esse sindicato dos bispos da CNBB, para mim, aí é um negócio. É uma coisa absurda o esquerdismo dessa gente. Até Lenin consideraria. Lenin os chamaria de esquerdistas. Eu li a obra completa do Lenin e Lenin fala a esquerdismo, a doença infantil do comunismo. Sim. Esse CNBB, Sindicato dos Bispos, é isso. Então, aí veio os pentecostais a tomar o espaço. E tomaram muito bem, tinha que tomar mesmo. Eu sou católico, mas eles tinham que tomar mesmo. Por quê? Porque a ênfase deles é moral. E eles são molinistas. Eles estão muito mais próximos da gente do que outras correntes, do que o luteranismo, por exemplo. Eu não diria que tão próximo sim. Nessas questões morais, comportamentais, é eles que têm segurado a barra. Eles, veja, e os nossos movimentos reativos que existem dentro do catolicismo brasileiro. Porque existe movimento reativo, existe canção nova. Não estou dizendo que eu concordo com tudo de canção nova, não concordo não. Mas eu estou dizendo que nós temos a renovação carismática, nós temos a canção nova, nós temos vários movimentos reativos dentro do catolicismo brasileiro. Conservadores cristãos dentro do catolicismo brasileiro. E eu sou muito claro que extremamente simpático a eles. Mas nós temos que, a meu ver, nós temos que entender que nós não temos que tomar os pentecostais e neopentecostais, principalmente quem está seguindo a linha do William Lane Craig, que é um defensor do molinismo, que diz que o molinismo é o verdadeiro calvinismo. Que são os arminianos, né? São da tradição arminiana do calvinismo. Nós não estamos distantes, nós não podemos tê-los como inimigos, como adversários. Chega, esse tempo passou. O momento é outro. Isso São Paulo já fala, né? O momento é outro. Quem não é contra nós está por nós. Aí, quando você aborda, aí eu queria te ouvir muito sobre isso, porque você é melhor que eu nesse ponto. Quando você aborda questões como ideologia de gênero, como essas questões de destruição da família e tal, aí nós estamos mais próximos deles. Aí nós podemos estar numa posição de não de confronto, porque o cara não é católico, é cristão, mas não é católico. Ou até de negar, né? Porque, a rigor a gente tem que negar que o não católico seja cristão, mas porque a única religião é a fé verdadeira. Eu acredito nisso, lógico, né? Senão não posso ser católico. Mas, enfim, eu acho que o diálogo tem que existir com eles em cima de questões morais. E aí eu queria falar que você falasse um pouco das questões morais, família, gênero, essas coisas. Então,
eu não conheço nenhum católico, católico cristão mesmo, que recusa qualquer auxílio de protestantes. Veja, a Damares é muito elogiada, tudo. Conheço padres de batina, que andam de preto, que participam de encontros com protestantes por agendas pró-vida, tudo mais. Então, há um grande desconhecimento da realidade da Igreja Católica. Isso é uma coisa que é generalizada e nem me surpreende, porque eu vejo isso, por exemplo, até na minha família. De reapresentar o que se passa mesmo, porque de fato os caras fizeram uma demolição, uma implosão da Igreja Católica. A coisa acontece até hoje dentro dos seminários, com revolucionários de esquerda, com TL, com Teologia da Libertação, com maçonaria. Então, o inimigo da revolução nunca foi o cristianismo, abertamente falando, foi o catolicismo. Aquele manifesto da Escola Nova, que acho que é do ano 1930, que foi uma resposta dos ideólogos de esquerda aqui do Brasil à encíclica de São Pio XI, que é a Magister Illis Divinos, acho, alguma coisa assim, que é sobre educação, e era uma encíclica contra a educação liberalizante. Eles assumem lá, olha, vai ser muito importante a gente se fiar no protestantismo, porque é um fator de decisão. Eles apostavam na divisão ali, mas, de fato, o protestantismo vem do catolicismo, aproveita muita coisa, de certa forma manteve um núcleo, e até algumas interpretações de Antigo Testamento, tudo, alguns luteranos mais tradicionais, tudo, eles têm muita contribuição a dar, realmente, teologicamente, filosoficamente falando. Então, o que o Pondé falou é muito engraçado, mas é uma bobagem, porque ele é uma palavra, é uma expressão de quem não conhece a igreja verdadeiramente. Porque, veja, a igreja fez uma opção pelos pobres. Ele está querendo falar, a igreja fez uma. Foi uma ironia dele, ele não quis É uma dizer isso. ironia, mas muito mal colocada. Ele ironizou corretamente, a meu ver, a TL. Mas é que tá, É aí uma que tá. crítica a TL, não é Mas a aí igreja ao Papa. Até porque você matou. o Papa era João Paulo II anticomunista, pelo amor de Deus. Nessa Aí época, você matou. Só que aí ele sai na mídia. Nem Paulo VI era comunista. Nem Francisco é. Essa Bom, história que Francisco é comunista, ele não é, ele é mas o peronista. cara errou a mão bem legal nessa ironia, porque falando assim para o Não, grande ele público, estava falando da TL, estava se referindo à TL, na América é, mas, Latina. as, mas as pessoas não entendem, né? E ele apresenta o problema, o vício, o acidente, como sendo a essência, né? Tanto que ele não fala, até a igreja aderiu à TL, o que é um erro, ela não aderiu, é um movimento revolucionário por dentro. Eles tomaram contas dos sindicatos de bispo e da formação de cardeais e seminários na América Latina. Tomaram, exatamente. Porque eles fazem isso, eles fazem para educação. Como tudo, né? Como toda ataque o que se chamaria costumes, é sempre pela educação, eles não têm pressa. Os revolucionários eles têm um sangue frio danado, eles estão lá mastigando agora. O Lula falou, né? Eu não sei que socialismo a gente quer. É isso mesmo, ele está fazendo o papel dele de revolucionário agora. E olha que ele é tosco, hein? Mas isso ele já entendeu. Ele está fazendo o papelzinho dele aqui, que é para a posteridade. Algum continua, o outro continua, o outro continua. Então eles estão fazendo essa demolição desde antes. Eu estou lendo um livro de educação de filhos, assim, do Monsenhor Álvaro Negromonte, que foi escrito na década de 30 também. Mas ele fala das coisas, de liberalizar os costumes, não sei o quê, de deixar os filhos criados muito soltos e tal. Parece que ele está falando de hoje. Quer dizer, já faz 90 anos que tem o livro, e já era um processo que para ele já era escandaloso naquela época lá. Porque as famílias ainda tinham 4, 5 filhos, que a mãe estava em casa. Não estou dizendo que a mãe foi feita para ficar em casa, né, para trabalhar tudo, mas as pessoas tinham uma vida muito mais confortável, numa casa muito mais aconchegante, numa rotina muito menos pressurosa, porque hoje os pais não têm nem tempo de ficar com os filhos, por causa de correria, de trabalho, de carga horária e tudo mais. Enfim, voltando. É uma ironia grosseira, porque ele equipara termos, lógico, para o bom entendedor vai parecer, mas ninguém é tão bom entendedor assim. Então ele fala, a igreja optou pelos pobres. Bom, a igreja é a igreja dos pobres, isso aí está no evangelho também, né? Tá lá.
os pobres, os presos, as prostitutas. Não é para ficar passando a mãozinha na cabeça deles, para falar que tudo bem, Jesus te ama do jeitinho que você é, continua assim. Ok, tá perdoado, vai, não peques mais. Ok, e socorra, né? O estrangeiro e tal e coisa. Mas aí ele transforma não, a igreja é uma coisa ultrapassada, que já até ele dominou, até ele, a igreja é a mesma coisa. É um problema, porque se a gente vai conseguir ter uma economia pujante, como é a dos Estados Unidos, que ganha 8 vezes mais, tem um poder aquisitivo maior ainda e tal, não é simplesmente pegando as medidas que estão lá, ou na Suíça, ou em qualquer lugar, e pela canetada passando para cá, porque não vai acontecer. São civilizações diferentes, de matrizes diferentes, de formação cultural diferente. Sim, mas tudo bem, paradigma, tudo bem, né? Se bem que nós não somos muito diferentes dos Estados Unidos, eu mostro isso no História do Brasil Vira-Lata. Mas a nossa base, nós somos iguais a Portugal. Em termos de cultura, nós somos iguais. E Portugal Sim. conseguiu ir bem. Portugal está indo muito bem. É. Agora, vai E ver as leis onde que dele. foi onde que foi o ponto de contenção de Portugal nos últimos 100 anos? Onde que foi? Que não deixou Portugal degringolar completamente. Veja, a Portugal, em termos econômicos, Que estava quebrado também. sim, tá. Nesse, ok, qual é Até a a década ponta? de 1970 era. Tá? Muito antes, Aí, antes. Eu estou aí me referindo a antes. a questão sempre é, você pode olhar o passado de qualquer economia. O que aconteceu com os fatores da produtividade geral? Os fatores de produtividade, o que aconteceu com eles? Educação, melhorou. Melhorou já com o Salazar, no final. Mas não, o Salazar. Esse é um bom Não, ponto. calma, peraí, Aí, eu não vou entrar na questão do Salazar e o mas declínio. é a questão, é Tá, toda a questão. não, tudo bem. Salazar era professor e tal. Mas Salazar, em determinado momento, e está no meu livro isso, ele disse que Portugal precisava formar elites e não ensinar o camponês a ler. Depois ele se deu conta que estava errado. Mas nesse meio tempo, Portugal perdeu décadas do Aurélio, esforço. Agora a questão é, Portugal de 1980 para cá, por que passou tanto o Brasil? Por que a renda portuguesa está o dobro do brasileiro, ou mais do que o dobro? Ah? Claro, Portugal não é rico. não é só pelo que aconteceu em Portugal também, né? Não vamos dar Não é tanto só. mérito para eles, não. Pelos nossos defeitos também. Lá Claro, andou e aqui parou, né? não, exato. Agora, Portugal é legal que o PS fez, o Partido Socialista lá fez privatização, fez uma reforma da Previdência que bota a nossa no chinelo em termos de austeridade. Portugal tem suas peculiaridades Aurélio, que eu olha, acompanho bem. Agora, a questão eles atacaram de frente os problemas que dizem respeito à produtividade. Doeu, não? Dói. Doeu para os portugueses, dói. Agora, você anda nas estradas portuguesas, tem pedágio, nas autoestradas. Mas não tem ninguém para cobrar o pedágio. É tudo automático. E isso é produtividade geral dos fatores na veia. No Brasil não pode porque tem que proteger o emprego. Sim, se começar pensando assim, você vai ser pobre a vida inteira. Então tem coisas tem coisas que são universais, cara. Tem coisas que realmente são que mudam a Aurélio, realidade tem uma local, coisa sim. universal nessa história, e assim, eu acho que o paralelo com Portugal é muito bom, porque, veja, eles, há 100 anos atrás, estavam sendo acossados pelo comunismo, né? E foi um período de transição com idas e vindas do que seria a direita, com o general Carmona e tudo mais, traumático, difícil, pautada principalmente pelo econômico. E a coisa não se arranjava mais, não se arranjava mais. Quando a coisa começou a se arranjar? Quando a coisa começou a se arranjar? Quando o Carmona morreu e entrou o Salazar. E o primeiro discurso que ele fez, um pouco antes, o Banco Mundial tinha oferecido ajuda financeira para Portugal, porque estava totalmente na lona, quebradaço, falido. E lá os portugueses não aceitaram, porque o Banco Mundial, contrapartida, era deixar que os tecnocratas do Banco Mundial assumissem a condição econômica de Portugal. E aí foi demais para o nacionalismo deles. Falaram, não, aqui não. E aí ficou um impasse. O que aconteceu? Salazar entrou, tinha lá professor, tudo. Se eu não me engano, ele foi seminarista até, hein? Se eu não me engano, Salazar. É, o primeiro discurso dele falou: olha,
temos todos esses problemas, não sei quem, não sei que lá, não sei que lá. O que nós vamos fazer para resolver a parte econômica? Não sei. Ele falou, eu não sei. Ele falou, olha que loucura imaginar um cara que chega e fala, eu não sei. A casa está de ponta cabeça, a gente está sendo. Então, a gente está tentando varrer para fora do país um movimento revolucionário violentíssimo, como acontecia na França, na Espanha. Não sei. Vamos parar, vamos ver e vamos organizar. Eu sei que um ano depois Portugal estava com superávit e tudo mais. Só que aí o que foi? Não foi democracia, entendeu? Ele Não, teve que peraí. parar e falar. Tá. O Salazar é muito anterior a Franco, na verdade. Sim, muito Tá, anterior, anterior Franco. a Franco, Mas os processos foram vai. disparados Não, com a Revolução Russa. Uma não, década antes do que sim, aconteceu mas em vai Portugal. coincidir o fato de que ambos são movimentos reativos ao desenvolvimento da esquerda nos dois países. É claro, diferente. Portugal não teve guerra civil, mas a Espanha teve guerra civil. Mas Franco e Salazar, na década de 1940, vão fazer uma opção antiliberal em economia, certo? Que vão rever no final dos anos 1960. Durante os anos 1960, a cada momento, cada um dos dois vai rever isso e aí toma medidas liberalizantes que vão começar a retomada da economia de Espanha e Portugal, que vai chegar onde chegou. Sim, uma economia de livre mercado, que não está errado. Não, É. depois da saída da ditadura, digamos assim, dos dois, né, que os dois morrem, é, o Salazar, inclusive, fica incapacitado. Então, bom, os dois morrem e aí vem as chamadas democracias, né? A democracia portuguesa, a democracia portuguesa começa com um negócio super esquerdista lá, enquanto que a Espanha começa com o Partido Popular, né? Começa com o partido de centro-direita, e monarquista, inclusive. Bom, tem pequenas diferenças, se você for analisar, a gente vai passar aqui horas discutindo o que é a diferença Não, entre volta para Salazar Espanha só. e Portugal. Não, a questão que eu queria colocar, para a gente não fugir, porque a gente está no primeiro ponto ainda, que você é uma pessoa que gosta de falar sobre os temas morais. Né? O que você tem a dizer sobre isso no Brasil hoje? Já vou puxando de Salazar já hoje. Olha, a gente vive uma crise, como eu falei, que se funda numa solução pragmática, de ideologia, sabe? Ah, eu acho que a solução é essa, o meu fundamento teórico para isso é esse lá. A coisa tem que dar muitos passos para trás. Tem que voltar para a política, tem que voltar para a política filosófica, que é uma ação virtuosa na sociedade. Não vai ter solução. Pode até revogar a CLT, pode ser o que for, não sei o quê, pode tirar o carinha que cobra o pedágio, não vai mudar porque a coisa é anterior. As células fundamentais da sociedade, as comunidades intermediárias, estão todas destruídas, a começar pela família, que é uma crise. Aqui na Europa é assim também, já nos Estados Unidos também, as famílias têm poucos filhos, têm pouco tempo, a criação das crianças é completamente terceirizada. A educação é aquela educação para o mercado, não é para desenvolver as potências do espírito, da inteligência das crianças. Então, por isso que eu achei muito bom que o Salazar apareceu nessa história, porque foi o que ele fez. Ele, tudo bem, ele também tratou de política, tudo, mas a primeira coisa que ele fez foi fazer um restabelecimento da saúde da sociedade, partindo das bases, né? Incentivou a família, incentivou a vida em comunidade, tudo mais. O que eu vejo hoje de moral é isso, sabe? O típico cara de direita, conservador, reativo, que seja anti-PT, ele das duas, uma, ou ele não se incomoda com a degradação moral evidente, que me parece que é um negócio evidente, ou ele se incomoda, mas ele acha que tanto faz, sabe? Ele acha, mas tudo bem, cada um, se não atrapalhar o outro, não tem problema, sabe? É a mornidão, né? Aí voltamos ao que é ao que é ser católico. Não dá para ter esse indiferentismo com a coisa, sabe? Não dá para você ir na escola das suas crianças, ver as crianças com trejeitos, com adereços, com roupas que são de hipersexualização, e falar, tudo bem, cada um que sabe, né? Vai, eu vou ensinar minha filha. Mas aí chega a filha fica meio assim, balançada, quer fazer igual, não sei o quê. Não dá, sabe? É um baita papo careta, é um baita papo
desagradável, porque todo mundo fala, puta, esse cara é chato, hein? Esse cara virou um carola, esse cara aí quer cuidar da vida de todo mundo. Mas, assim, a vida de todo mundo irradia para fora, né? A vida de todo mundo não é uma questão de privacidade. E enquanto eu estiver no meu círculo, eu ajo como bem entendo. A coisa se expande. Se não para criar vínculos ruins que contaminam, para evitar vínculos bons. Eu moro em São Paulo, né? Moro na zona norte de São Paulo e moro na zona limítrofe de uma área de classe média e da periferia. E isso é muito evidente. Você vê aqui, o pedaço que eu moro, que é a parte da classe média, a última parte da classe média. Não tem família, em lugar nenhum, nem no prédio, nem no condomínio. Você não vê gente conversando, você não conhece seus vizinhos, você atravessa, você sabe que eu Não, sou um marceneiro. eu tenho observado isso, mas o mercado não tem nada com isso. Não, mas não estou falando de mercado, estou falando de moral. Você não falou que a minha especialidade é moral? Agora, Mas não é a educação para o mercado que tem a ver com isso. mas tem tudo a ver, Aurélio. Mas Não. tem tudo a ver. Veja bem. Tô. Não, essa coisa de mercado, nós tínhamos, vou dar um exemplo clássico. Que a sociedade de mercado, a sociedade florentina do século XIV e XV, a sociedade veneziana do século XIV e XV, ela deu em degradação moral? Não. Pô, Não. em Firenze e Veneza, lógico que deu. Começou a. Não, porque tinha reação. Eu estudei bem. Pode Sim. falar palavrão aqui, porque a putaria começou Não, mas houve reação. Houve reação. O que eu acho, Caio, que a gente tem que Não teve, claro Aurélio. Que teve reação. Santa Catarina de Sena. Quando teve, foi o Savonarola lá que convenceram o Papa a queimar ele, coitado. Ele era o chato, Carola, da época lá. Não, a Santa Catarina de Sena é antes disso. Santa Catarina de Sena foi reação, entendeu? Não foi a única. Não, mas Santa Catarina de Sena, ela teve problemas políticos lá que foi diferente. Eu tô falando de uma sociedade moralmente corrompida. Ela era uma protestante antes do tempo, digamos assim. Pelo amor de Deus, Aurélio. Não, calma. Nessas questões do rigor moral. Não, ela nunca deixou de ser católica, é uma santa católica indiscutível, doutora da igreja, inclusive. Isso. Eu sou fã de Santa Catarina de Sena, eu assino embaixo tudo que ela disse. E o exemplo de vida é fantástico. Como de Santa Bernadette sobre Rô, com a humildade dela e tudo mais. Agora, a questão protestante ao tempo no sentido moral, porque esquece Lutero é caso à parte, mas se nós vamos falar da maior influência sobre o Ocidente, que é Calvino tem uma influência maior sobre o Ocidente, até do ponto de vista filosófico, até do ponto de vista doutrinário, a influência de Calvino é maior. Inclusive no Brasil hoje nem se compara, né? Tudo isso é calvinismo. E na Igreja Católica, inclusive, o jansenismo é calvinismo e tem várias coisas que se encontram, né, que vão chegar perto do calvinismo. Mas o que acontece então? Você tem sociedades de mercado, e a sociedade britânica é um exemplo, uma sociedade calvinista, em que o rigor moral vem junto com a economia. E vem porque tem que vir. Isso quem diz é Perifite, por exemplo. Porque o mercado, ele atua... primeiro que as pessoas começam a trabalhar e tem cooperação voluntária, então elas tendem a ter códigos morais mais rígidos. Por exemplo, quem começou o catolicismo, o cristianismo em Roma, no Império Romano, quando ainda era perseguido, foi a classe média que trabalhava, foi lá as viúvas ricas e tal, aquela coisa. Ricas não, de classe média, né? Que começaram a se dedicar à caridade e tal, e que começaram a fazer ampliar a igreja. Por quê? Porque é necessário, tem uma coisa fantástica no Evangelho, que é a base econômica de tudo, e a base da economia de mercado, da economia de Adam Smith, que é amai-vos uns aos outros. Dou-vos um único mandamento. Amai-vos uns aos outros. A importância disso, como mensagem evangélica, a importância disso, inclusive que a igreja manteve, se há uma coisa que a igreja, ninguém pode atirar pedra na igreja, é que a igreja sempre manteve esse mandamento como princípio fundamental e basilar da doutrina da igreja, né? Que é o mandamento que está no evangelho, e isso inspira confiança, e eu não acho que o mercado... As filosofias, a partir de Kant, as filosofias anticristãs, filosofias contra o cristianismo,
e que, coincidentemente, na maior parte do tempo também são contra o mercado, são contra o que chamamos de capitalismo, que inventaram esse termo, que causaram esse problema todo. Não vejo Luiz de Molina, você vê Luiz de Molina como um cara que vai degenerar a família ou a moral da igreja? Não, né? Não. Eu vejo o molinismo como uma questão teológica mesmo. O quanto existe livre-arbítrio e existe graça, como uma interfere na outra, aquele negócio do conhecimento intermediário. Não acho que ele uma referência da moral católica. Até porque, veja, eu acho que a sua intervenção aí mostra como uma frase como aquela do Pondé confunde as coisas, porque você já tomou que assim a Igreja Católica não é mais a guardiã da moral. Não é, ela é. Pode ter muito padre Ela degenerado, tem tem que um ser. monte. Ela tem que ser. Se ela não Não, for. mas não é só no papel, ela é efetivamente. Existem padres que corrigem com caridade, mas indicando o reto caminho e tudo mais. O que acontece é que sim, há uma geração degenerada na hierarquia, que não é só essa, são as anteriores, e ainda se preparam outras, que obscureceu tudo. Isso se vê até na liturgia. Por exemplo, você vai grande parte das missas hoje em dia, a liturgia é bagunçada, é, é uma coisa sensorial mesmo, né? As pessoas procuram felicidade, procuram se emocionar e tudo mais. Cantismo. Não tô nem entrando no mérito da É mudança de rito e tudo mais, porque eu não acho. cantismo e epicurismo dentro da igreja. É uma coisa absurda. Cara, um caminhão de coisa. Mas, assim, de fato, tá estragado. Muita coisa. A pessoa que procura a Igreja Católica e sai procurando, entrando na primeira igreja, ela pode se decepcionar. De fato, porque não tem mais o sentido do transcendente. Mas não é que a igreja abraçou isso. O catecismo é o mesmo, os bons padres existem em muitos lugares, de diversas formas. Por exemplo, eu frequento 2 paróquias. A minha aqui, que é um padre muito pastoral, muito atento à comunidade, vai na vizinhança toda, não sei o quê. E ele é tranquilo com o negócio de liturgia, ele deixa tocar uma bateria lá, fazer umas dancinhas, tudo coisa que não me agrada e tal. Mas eu não diria jamais que ele é um padre ruim. Pelo contrário, é um padre de muito respeito. E frequento uma outra paróquia que é bem mais tradicional. Apesar de ligada à RCC, é muito tradicional, até celebram missas pelo rito extraordinário, de vez em quando, e tudo mais. Os cantos são sempre cantochão, com órgão e tudo mais. Também, e eles também fazem o trabalho pastoral deles. Então, isso entra naquela variedade do catolicismo, não é uma questão assim, do tipo Humberto Eco, né? Você é um pecador, vai para o inferno, vou te matar, não sei o quê. Não é isso, não é essa caricatura, a coisa é mais complexa. E é uma das instituições basilares que sofreu ataque. A igreja, a família, né? Para ser desmontada, para ser desconstruída. É o que eles querem fazer. Tem muita gente, quando conversa, fala: a igreja está mudando, que não sei o que. Olha, não está mudando nada. Pode mudar o Papa, um com outro perfil, um que você gosta, um que você não gosta, mas o cara é o Papa ainda do mesmo jeito. O magistério é o mesmo de 2000 anos, subsequentemente sendo acrescentado, esclarecendo alguns pontos, mas numa linha reta, imutável, não muda. Então, o que a gente vê, sim, tem os protestantes, principalmente os neopentecostais, a gente percebe realmente que eles têm um apreço à tradição moral, tem mesmo. Ainda bem, é um grande alicerce. Isso já ouvi de padres muito bons, falando: olha, é um grande esteio mesmo para a nossa civilização. Bom será que a gente consiga corrigir os erros da igreja e converter todos eles à nossa igreja. Sim, mas Mas são para irmãos. isso nós temos que botar a casa em ordem. Não dá, essa bagunça não dá. A primeira coisa que eu falei foi justamente isso. Vamos restabelecer a sanidade na igreja, que nunca existiu, desde Judas Iscariote, nunca existiu 100% de sanidade e santidade na igreja, sempre aconteceu, mas teve momentos, grandes momentos, né? São Pio XII, Leão 23, então, tantos outros, São Gregório Magno. Na época de Santa Catarina de Sena, eu gosto de uma frase do Petrarca que diz assim: os papas eram bodes no cercado de cabras. Sim, exato.
Então, veja, se aqui tivesse tudo certinho, chamava paraíso, a gente não estava no Vale de Lágrimas. Tem problemas, sim, infelizmente temos problemas sérios. Não sei dizer se, assim, os mais sérios da história. Agora, eu sempre me pego pensando nessa história de pandemia, de quarentena, o pessoal fala, que tempo doido, tudo. Mas eu fico pensando há, há 80 anos atrás, no meio da Segunda Guerra, que tempo muito mais louco era aquele lá, né? E acho que qualquer um que tenha vivido lá preferiria viver hoje, aqui no meio da quarentena, da pandemia do Covid, né? Então, problemas existem e tudo se resume principalmente, isso eu acho também é uma grande ponto em ser católico na sociedade civil, é sempre um processo que começa individualmente, sabe? É a busca da virtude, a busca da santidade, que é sempre individual. Então a gente procura ser, em primeiro lugar, virtuoso como pessoa, depois no âmbito da nossa família, depois no âmbito da nossa paróquia, da nossa vizinhança, na comunidade da escola, e aí as coisas vão se ampliando. E isso vai gerando pessoas virtuosas. E isso vai gerar uma representação política mais virtuosa. É para nossa geração? Não é. É para a próxima? Não é. Lógico, lógico. É, Acho que mas eu acho que esse é o isso ponto. porque nós estamos já passamos bastante de uma hora de programa e a gente tem que uma hora é o limiar, né? Mas eu quero convergir no final para isso, né? De que a gente não está buscando perfeição, não, nem na política, nem na economia, nem nas coisas. A gente está sempre buscando coisas, né? As melhores soluções para tudo, né? Acho que ser conservador é isso, é analisar com prudência sem botar o que já foi feito fora, né? Sim. Mas Eu, enfim, eu, eu, eu acho que. a questão é, os pós-modernistas, que a esquerda saiu do marxismo para a retrotopia pós-modernista, o contrário, tribalismo. O tribalismo pós-modernista, que é um negócio absurdo, ah, não é, claro, a única coisa a ser combatida, mas é uma coisa a se tomar postura, até para evitar que eles continuem com essa política de cancelamento, que é o que eles estão fazendo para cima da gente. Isso é você se refere a isso como esse negócio de globalismo, é isso que você chama de tribalismo, Não, é isso? não, 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 não. O globalismo não, porque o globalismo seria até o contrário do tribalismo. O que é tribalista esse processo. O Mark Lyla, o americano faz isso bem, que é de esquerda, coloca bem isso. Eles saíram da defesa, a esquerda saiu da defesa do trabalhador, das causas sociais e tal, para a defesa de um indivíduo, do De comportamento grupo, você individual, fala. de Tá. grupinho, de Tá, entendi. tribo, Das tribos. Tá, de entendi. tribo e com uma proposta de retrotópica, ou seja, nós vamos voltar a ser a TACAP, nós vamos abandonar toda a civilização, vamos abandonar tudo que a gente fez, vamos abandonar a economia e vamos voltar para a selva e tal. Para ser as tribuzinhas. É um negócio brutal. Você lê Derrida, você fica apavorado. É um Uhum. negócio. E tomou conta. Na universidade, na mídia, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, quanto na Europa, é o que tem, né? É o que tem para 90 e tantos por cento, sei lá. É uma coisa assim. É esse movimento que quer nos calar, é esse movimento que quer nos cancelar, é esse movimento que fica falando que a gente está fazendo discurso de ódio, né? O ódio parte deles, né? Existe esse negócio de discurso Sim, de sem ódio, dúvida. né? É muito amor, é tanto amor que eles odeiam todo mundo que tá de É. fora. Então, esses filhos da mãe aí, né? A gente tem que ficar tomando cuidado com eles, porque eles já tomaram conta demais, eles politicamente corretos, essa questão toda. Tá? E aí entra a questão, aí do outro lado todo mundo tem que estar, claro que está do outro lado, claro, vai ter aquilo que você disse, tem que ter formação, tem que consertar a casa, tem que melhorar a doutrina, tudo isso tem que fazer. Agora, não dá para ficar parado, não dá para ficar quieto quando a Não, claro. ameaça bate na porta. Mas Tá, não. eu deixo você para as conclusões finais, não vamos mais intervir até porque o nosso tempo tá passando. Tá certo. Beleza. Não, não, é isso mesmo. A não ser que a pessoa seja tem a vocação de vida religiosa que vai se confinar e ficar em oração para sempre. Sim, a gente vive em sociedade civil, a gente tem que apagar os incêndios da forma que dá. Claro, conforme o mal menor. Mas isso, essa combatividade toda, ainda insisto no meu ponto, é uma volta individual ao processo. Não é que a gente não busca a perfeição, a gente busca, é que a gente não alcança, a gente não vai alcançar, mas a gente tem que buscar a santificação. O nosso caminho aqui é em direção a isso, A imitação de Cristo. justamente. E
essa é a maior arma contra o que você chama muito bem aí de tribalismo, porque a hora que se busca a santificação, a gente está orientado pela verdade, uma verdade conforme a razão, o intelecto, não é a verdade simplesmente revelada, a gente alcança ela também pela razão. E o que a gente vê hoje é isso, é o abandono da verdade. Então, cada um tem a sua verdade, pode mais quem grita mais, e principalmente quem grita amparado por grandes movimentos financeiros, de poder e tudo mais, porque atrás de Black Lives Matter, de cultura LGBT, não sei o quê, é muita grana que é para Mas aí não é. Eu não acho que isso parta das empresas. Eu já esclareci da isso. onde? Não Da parte onde? das empresas. Não, não falei das empresas. Não, não parte Falei da das. grana, do capital. Sim, mas Do... esse é obtido mediante distorção. Essa política justamente de cancelamento é extorquir o mercado para que o mercado financie esse processo de desconstrução da sociedade. Mas o mercado sabe muito bem, os agentes do mercado sabem muito bem onde é que eles querem chegar. Eles querem chegar à destruição de tudo. Exato. Exato. E a única forma de combater isso é falando, olha, não dá, não existe isso assim de a verdade agora é essa, o novo normal, ou eu sou homem, mas acordei mulher, não sei o quê. Isso é o tipo de coisa que há poucos anos, não digo nem há um século atrás, mas há 30 anos atrás, ninguém levava a sério. E hoje virou artigo de fé. Isso você não pode falar. Eu acho que não necessariamente. Há Não, controvérsias, hein, não, Alberto? não. A sociedade grega era uma normativa. Claro, antes do cristianismo, porque depois vem o historicismo tardio que vai mudar isso. Tá, E mas também não foi bem que floresceu ali no meio da não, cultura não foi grega nisso. Não, normativa. lógico que era casal heterossexual, claro, a igreja era isso, tanto em Roma quanto na Grécia. Mas eu estou dizendo que era uma sociedade bastante tolerante em relação a essa questão da homossexualidade. A homossexualidade é uma coisa. Aí na Idade Média vai ter o Há gineceu. controvérsias. Não, na Há Idade Média vai controvérsias. ter o gineceu. Você vai pegar um historiador como Felipe Henrique, que é católico, tradicional, conservador, e vai dizer isso aí. Ó, lá na Idade Média você tinha o gineceu. O gineceu o quê? A incentivo na prática do lesbianismo. Havia uma prática disseminada do lesbianismo. Claro que isso não tinha. Se você pegar, o Bizâncio já enfrentou outro problema, que foi justamente a questão dos eunucos e tal, do chamado travestismo, né? Esse é outro problema, mas isso foi uma coisa situada em Bizâncio, não aconteceu na Europa Ocidental. É, é, isso foi encarado há seu tempo, como a gente estava falando de Veneza, estava falando de Florença, da época áurea. Foi encarado a seu tempo pela igreja, por seus pastores, por seus pensadores, por seus disciplinadores, para mostrar, não, o caminho não é esse, tá? O caminho reto é aquele. Então a gente tem que ter a clareza de que cada tempo tem seu problema nessas questões. Né? E que essas questões vêm e voltam, elas estão presentes nesses 2000 anos. A questão da chamada dessa Olha, olha, imoralidade. Não, olha, o pós-modernismo não inventou. O pós-modernismo não inventou. Aliás, o pós-modernismo é extremamente moralista e carola. É extremamente moralista e carola. O pós-modernismo não inventou nenhuma novidade no campo sexual. Não inaugura nada. Não é não inaugural. inaugura, mas impõe. Não, A não, questão não, é essa. Impõe. veja bem. Não, eu não acho que imponha no sentido de impor. Tá, eu acho que ele tenta censurar qualquer voz discordante. Olha, isso aí já é matéria de currículo infantil, Sim, de eu sei, criancinha de veja 5 bem. anos, sabe? Veja bem, veja bem. Aprendendo Eu identidade de gênero e não tudo mais. discordo de nada disso, Caio. A gente está afinado em tudo, a gente se afina claramente. Você conhece meu livro, conhece minha literatura, a gente está completamente afinado nisso. Tá? A gente não tem discordância sobre isso. A questão é só uma questão de como enfrentar isso. Nós temos que enfrentar isso de uma maneira cristã de enfrentar. E a maneira cristã de enfrentar é mostrar o bom exemplo, é mostrar o bom caminho, é arrumar casa, certo? Tem que arrumar casa. Mas é combater o mal também, Aurélio. Também não é só isso também, sabe?
Não é só assim, Não, é o primordial. não, Em primeiro como lugar, sim. como é que se combate, por exemplo, eu vou dar um mal. O racismo é um mal. O racismo é um mal absoluto. O racismo é anti-evangélico, o racismo é anticristão, o racismo é é antibiológico até, não tem base biológica para racismo. Hã? Como é que se combate? Com informação, porque racismo é ignorância. Você vai informar as pessoas de que que aquilo é ignorância, que aquilo está errado, porque é ignorante. Tá certo, Então, correto. é isso, é essa ação da informação, da formação, do que a igreja sempre investiu. A igreja não investiu sempre. A igreja criou as universidades. Quem criou as universidades do mundo foi a igreja. Mas veja, hoje, por exemplo. Na informação, na boa informação, informação. Claro que não pode ser o que alguns dos nossos seminários católicos, algumas das nossas universidades católicas, algumas das nossas escolas católicas andam ensinando para as crianças. Isso não é bom caminho para nada. Né? Isso é péssimo. Tá? Agora, vamos começar a combater o bom combate dentro de casa. É inadmissível que nós tenhamos dentro da Igreja Católica correntes sem contar sua filiação ao marxismo, ao pós-modernismo do ponto de vista econômico, ao kantismo, agora querem uma afiliação ao pós-modernismo no sentido comportamental, querem admitir tudo. Isso nós não podemos aceitar. Isso é inaceitável. Não, e ninguém aceita. Eu acho que ninguém aceita. Não, ninguém aceita não, mas existe. Você pega aqui em Salvador, a gente vê, o pessoal daqui tem visto, inclusive aquele amigo que te apresentei, né, Bernardo, tem visto, a gente tem procurado exemplos aqui. Escolas que estão, principalmente jesuíta, então, dos jesuítas nem se fala. Sim, 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 não se fala, é verdade. Escolas cristãs, católicas, de ensino médio, ensino fundamental, com a cartilha do pós-modernismo inteirinha. Aqui em São Paulo é igual. Eu digo que é o mesmo. Só que veja, o problema é que isso já se arraigou nos que consomem esse ensino de uma forma que eles não veem problemas mais. A coisa é muito anterior, porque veja, a hierarquia da Igreja Católica a gente não vai mudar porque a gente quer. A gente tem que formar também. A gente tem que procurar os seminários. É um longo. Os caras começaram isso há 100 anos. E caiu a. Eu escuto falar de padres que passaram pelo seminário na década de 80, que era o auge da TL mesmo lá. Eles falaram que o Dom Henrique Costa, que faleceu agora recentemente, tristemente, ele tem um vídeo, um dos últimos dele, que ele fala: olha, considerando o que aconteceu há 2 décadas atrás, já dá para enxergar que existem alguns polos de abertura, já estão começando a melhorar o nível da coisa. Mas é o começo ainda. Tem muito a que ser feito. E isso é um processo de formação interna que a gente, como leigo, não participa. A gente não vai lá derrubar, não vai votar em bispo, não acontece isso. Não é uma estrutura monárquica mesmo. Eu acho que participa sim, porque aquela coisa. Na Europa, quando eu estive lá agora, as igrejas estão mais cheias que aqui. Tá? Mas onde, Aurélio? Depende. Na Espanha, por exemplo, está cheio. Tá? É uma grande tradição católica lá, né? Não, bem mais. Que não tem protestantismo lá também. Não, mas não é só por isso. Não é só por isso, não. É porque existe toda uma reação. Isso começou em algum momento. Você está vendo que eles estão tendo mais filhos, essa questão da natalidade está mudando. Bom, não sei. A última vez que eu vi natalidade foi esse ano, estava lá, hein? Na Europa toda. Lá é dado recente. Já está mudando. Está mudando. Lentamente. Isso é um processo muito lento. Demografia é um negócio que leva décadas para mudar. Mas você já viu muita criança, já viu muita família, e a igreja está cheia. Agora, por que a igreja está cheia? Porque os fiéis não toleraram isso. Não tem teologia da libertação na Europa. Tinha na Bélgica, mas era um negócio meio situal lá, que os belgas vieram tudo. Sim, lá tem comunismo direto mesmo, não tem TL. Lá tem o outro fenômeno. Mas veja, são circunstâncias. Aqui no Brasil não existe esse clima para você exigir. Você pode até juntar. Em geral, o que você consegue fazer é identificar paróquias que são tradicionais, que estão conforme o magistério, tudo, e o pessoal migra para lá. Isso realmente acontece. Por enquanto, esse é o processo que a gente está vendo. Esse é um passo fundamental. Isso acontece, mas veja, isso não quer dizer que a gente vai reformar o clero por meio disso. Isso é um processo paralelo. As pessoas que não querem
se contaminar ou dar uma formação incorreta de catequese para os filhos, procuram paróquias mais adequadas, tudo e vão. E legal, isso é uma parte do processo. A outra é a depuração nos seminários, que, como é muito infiltrado, vai requerer um pouco de tempo e tudo mais. São processos paralelos. Como eu falei, não é coisas que vão acontecer para a nossa geração. É um caminho que a gente tem Mas que também apostar nisso. tem uma coisa, você chega no. Tem padres que estão seguindo o semanário, aquele domingo, né? Ah, pô, você vai na igreja, vai na missa, o que está escrito ali, Escuta a pelo amor. pregação socialista, né? Nossa Senhora, um negócio brutal, um E vem negócio por escrito extremo, ainda, né? vem por Terrível escrito para o mesmo, é Brasil horrível. inteiro. O que é isso? Esse sindicato dos bispos, ele acabou com a coisa. Aí tem padre que reage e diz, mano, não tem mais, não vou botar mais esse semanário na missa, não tem nada no missal romano que me obriga a botar esse negócio na missa. Eu posso seguir Sim, todos os ritos, eu posso seguir o missal sem ter aquele caderninho pro cara ver. E daí? é porque ele é facultativo mesmo, que lá é só uma sugestão de oração mesmo, né? Não é litúrgico exatamente esse folheto aí, esses A caderninhos. gente se acostumou. Não, em geral é, e tem várias edições. Tem uma, eu não me lembro qual editora que é uma que eles nem disfarçam mesmo, já pediram oração pro Lula, é horrível, é terrível. Bom, quando teve a campanha, a gente viu o padre lá ministrando a Eucaristia pro Haddad, para aquela Manuela coisa lá, que nunca foram na missa, o cara tomando o Aí, Santíssimo Sacramento como se aí, estivesse comendo uma coxinha na feira, não, né? É terrível. eu sou extremamente, aí eu sou um católico tolerante, eu acho que se o padre, é aquela história, eu parto do foro íntimo, né? Você não, o maior dos pecadores pode ser recebido na igreja a qualquer tempo. Mas não pode comungar, né, Aurelio? Aí Não, não é uma questão de foro íntimo, né? De se magistério. confessar, pode. Não pode. Não, aí é do catecismo, não pode. Não, Se o cara está em estado de graça, se ele recebe. não. Se ele tem, se ele tem a primeira comunhão, né? Se ele fez a primeira comunhão e vem, se arrepende, se Não, ele tem que confessa. confessar. Sim, Não, ele então, tem que confessar, confessar. exatamente. Foi Não, mas confessar. eles não confessaram os dois lá, pô. Eu não sei, Imagina. A mulher estava um dia eu não antes fazendo sei, eu não vi, eu não aborto e acompanhei. no dia seguinte comungou, de graça. Eu não acompanhei, não sei. Então, É, não é porque ele foi lá, fez bonitinho, não, é que ele foi fazer lá, fez é um padre aqui de São Paulo que é conhecidamente muito TL, tipo nível Júlio Lancelotti da vida, assim. aí é complicado, aí não tem jeito. Então, aí É, não é, aí, sacrilégio, sacrilégio. Tinha uma é paroquiana lá que tava louca na caso hora lá. perdido, caso perdido. TL é caso perdido. Bom, Caio, temos que encerrar. Te deixo as Tá últimas bom, Aurélio. considerações. Deixo as últimas Minhas considerações. considerações são só o meu agradecimento aí. Muito obrigado. Já tumultuamos bastante por hoje, já, por uma noite de Não, sábado. faremos outra mais adiante, com certeza. Também te Tá bom. agradecer, dizer que te pedir desculpa que o espaço era todo seu, né? Mas aí eu fiquei intervindo e tal, mas aí Não, mas acho ótimo, é porque a ia ser muito dinâmica. chato eu falar sozinho. Maravilha. Então, um grande abraço, Caio, abraço a quem ficou conosco até agora. Hã? E maravilha, vamos seguindo. Valeu. Um abração, Aurélio. Fica com Deus aí. Boa Fique noite. com Deus também, valeu. Boa noite.